mas se eu pudesse titulá-la, está aí o tema. Deus ministrou meu coração para falar sobre esperança. Nós vivemos dias em que ter esperança, ou para quem tem alimentar, permanecer com esperança, tem sido um desafio, sim ou não? Sim ou não? Pensei que era só comigo. Tem sido desafiador ter, e quando tem, se manter em esperança. E quando nós falamos de esperança, eu fui pesquisar a origem da palavra, e a origem da palavra está no grego, que é elps, é E-L-P-I-S mesmo, elps, que quer dizer uma expectativa confiante. Então, todas as vezes que nós falarmos de esperança, nós estamos falando de uma expectativa confiante, uma expectativa com certeza de que algo virá, de que algo acontecerá. Nós, como cristãos, temos em Jesus, temos em Deus, esta confiança de que Ele virá. A palavra diz que Ele vem e Ele não tarda. Jesus virá no momento certo. E de tudo que nós devemos esperar nessa vida, o que nós mais devemos esperar é a volta de Jesus. Não há nada mais precioso do que isso. Jesus irá voltar, e a palavra diz que Ele vai voltar para buscar um povo zeloso, especial, de boas obras. Quem é esse povo? Eu e você, porque pertencemos à igreja de Jesus. Eu e você que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A nós o Senhor vai buscar para habitar com Ele na eternidade. O salmista Davi sabia da preciosidade do que nós estamos falando aqui. E o salmista Davi, no momento em que ele se viu quase por vacilar, sem esperança, nessa expectativa da volta de Jesus, ele orou e disse ao Senhor: Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Todas as vezes que estamos às vias de, porque nós, se foi com Davi, pode ser conosco, será que não? Se Davi correu o risco de perder a alegria pela salvação, será que nós não corremos o mesmo risco? Mas Davi nos ensina algo precioso. Quando corrermos o risco de perder a alegria da maior de todas as expectativas que nós devemos alimentar, nós devemos ir a Deus em oração inconformados e dizer: Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Porque não há nada nesta vida mais precioso do que isso. Nós estamos aqui peregrinando. E na peregrinação Deus está nos aperfeiçoando para morarmos com Ele na eternidade. O mundo e a sua riqueza passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Jeremias capítulo de número 29, verso de número 11. No toque do 3, vamos juntos? 1, 2, 3. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim em que esperais, para vos dar uma esperança, para dar uma expectativa confiante. Quem fez essa promessa? Deus. Para quem Deus fez essa promessa? Para o seu povo. Deus fez essa promessa para o seu povo dizendo: ei, espera um pouco, eu tenho algo para vocês. Pode deixar o versículo, por favor? Obrigada, Lê. Eu tenho algo para vocês. Escuta bem o que eu vou dizer. Deus está dizendo: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, porque os meus pensamentos são de paz e não de mal. Quantas são as vezes que nós não temos perspectiva sobre nós mesmos, e os nossos pensamentos sobre nós não são pensamentos de paz.
Quantas são as vezes que nós passamos por fase da nossa vida em que os pensamentos que temos sobre nós são dos piores possíveis e que não alimenta nenhuma esperança, senão péssimas coisas dentro de nós, porque pensamento gera sentimento, que vai gerar uma atitude. Por isso nós precisamos tomar cuidado com o que pensamos, e por isso Deus nos intercepta agora dizendo: eu tenho pensamento para vós. Eu tenho um pensamento para vocês. Abandone esses pensamentos que invadiram a sua mente, dizendo que você não vai dar certo, dizendo que você não tem futuro, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que não há esperança. Larga isso, rejeita isso, manda esses pensamentos embora, substitua esses pensamentos. Por que pensamentos? Pensamentos de paz, porque Deus tem esse pensamento ao meu e ao teu respeito. Com pensamentos de paz, Deus nos dá um futuro e uma esperança. Com pensamentos de paz, nós podemos esperar confiadamente em tudo o que Deus nos prometeu. Tenho certeza que se eu for fazer uma indagação no 1 a 1 aqui para cada um, todo mundo vai ter uma lista de promessas que o Senhor fez, do dia em que você nasceu de novo em Cristo, até o dia de hoje. Alguns têm promessas de Deus para a sua vida que foram feitas quando você ainda estava no seu ventre. Foram promessas que foram feitas quando você ainda estava sendo gerada pelo Senhor. E Deus já foi ao seu pai ou à sua mãe e declarou promessas ao teu respeito. Ou seja, muitos antes de nascerem, Deus já tinha dito algo ao teu respeito. Eu acho isso tão precioso, porque uma coisa é minha mãe, que me ama muito. Ela ama o Leandro e a Fran também. Mas nos ama muito. E uma coisa é minha mãe dizer que tem algo que tem um pensamento ao meu respeito, que planejou algo para o meu futuro, que quando eu nasci ou quando eu estava sendo gerada, ela tinha sonhos para mim. Já é maravilhoso saber disso. Já é extraordinário, especial, de verdade, isso já seria motivos para eu ter alegria, dia após dia, de seguir na jornada em direção àquilo que eu sei que ela idealizou. Mas outra coisa é saber que Deus disse que tem pensamentos e um futuro para mim e para você. Por que eu fiz essa comparação entre Deus e minha mãe? Porque minha mãe, com todo o desejo bom que ela tem no coração dela, ela tem limitações. Mas quando eu falo de Deus, Deus é um Deus ilimitado. Então toda promessa que Deus fez, Ele vai cumprir. Porque para Deus não há limite. Porque para Deus não há impossível. Porque tudo é possível ao que crer. Se cremos em Deus, toda promessa que Deus fez, a mim e a você, ela vai se cumprir. Nós precisamos crer nisso. Somos um povo que nos movimenta por promessas. Somos a exemplo de Israel no deserto. Israel peregrinou 40 anos no deserto, a fim de receber uma promessa. O que dava ânimo, o que dava esperança, o que dava expectativa, o que dava alegria no coração daquele povo, porque nós estamos falando de peregrinar no deserto. Nós estamos melhores do que eles. Nós temos água, você diz amém? Nós temos comidinha a tempo e a hora, você diz amém? Não que eles não tivessem, porque Deus foi o provedor deles, mas irmãos, uma coisa é estar na terra em que nós estamos. Outra coisa é estar num ambiente totalmente hostil, inóspede, totalmente dependente de Deus. Porque assim era o povo de Israel. Nós agora queremos comer, nós vamos até a cozinha, mexemos alguma coisa lá no fogão e comemos. O povo tinha que esperar o horário certo do maná cair do céu. Eu penso que era maravilhoso. Aliás, acho até que seria melhor do que nos nossos dias. Eu não ia precisar cozinhar. Só ia simplesmente degustar aquela coisa maravilhosa que Deus permitiu cair do céu. Mas o que eu tenho para te dizer é que o que movia um povo no deserto,
com a expectativa, com uma esperança acesa. A esperança da promessa. O povo de Israel tinha uma promessa. Eu e você temos uma promessa. Deus tem um futuro para mim e para você. Não sei o que Deus te prometeu, não sei o que Ele falou ao teu respeito, mas uma certeza eu tenho: o que Ele falou vai se cumprir. Nós estamos no caminho. Todo pai, toda mãe, quando seus filhos estão sendo gerados ou quando nasce, eles fazem um planejamento para a vida dos filhos. Eles sonham, eles idealizam para a vida do seu filho. Todo filho, quando planejado, está ali no seu ventre sendo gerado. Todo pai, toda mãe, ela sonha com a vida familiar que o filho vai ter. Eu não só sonho, como já oro pela vida familiar que o Pedro vai construir, desde que o Pedro é pequenininho. Então, toda a estrutura familiar dele no espírito já está gerada. Todo pai, toda mãe idealiza e sonha com a vida financeira. Alguns conseguem até planejar a vida financeira dos filhos, fazendo uma conta bancária, ou fazendo um plano de previdência, para quando o filho completar 18 anos, ir lá e ter um valor para fazer sua faculdade, comprar seu carro, enfim, algo como um presente para esse filho. O que eu quero te dizer é que todo pai, toda mãe, quando está gerando e aguardando por um filho, ele faz para o seu filho um planejamento, ele tem expectativas de que aquele filho dê muito certo, de que aquele filho viva muito bem, de que algumas coisas que nós passamos, aquele filho, aquela filha não precise passar, que passe por outras, que vá trazer também aprendizado, mas as que nós passamos, eles não vão precisar passar. O que eu quero te dizer com isso é que assim é Deus ao nosso respeito. Quando nós estávamos sendo gerados, Deus estava fazendo planos acerca da minha e da sua vida. Durante 18 anos da minha vida eu decidi, foi decisão, viver fora dos planos de Deus. Depois dos 18 anos foi que eu decidi receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A melhor escolha que eu fiz na vida foi receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas foi aos 18 anos e a partir dos 18, Ana toma uma decisão que nos ensina muito. Ana vai ao templo e Ana faz o quê? Ora ao Senhor. Alguém que tem esperança e que confia em Deus, vai a um ambiente, se reserva um tempo de intimidade com Deus, abre o seu coração, rasga a sua alma para Deus, pouco preocupado do que as pessoas que estão no seu entorno vai pensar, porque só Ana sabia do tamanho da necessidade que ela tinha, só Ana sabia do tamanho do desespero que ela tinha. Hoje, talvez, para mim e para você, que não somos estéreis, temos o privilégio de passar pela maternidade, porque a maternidade é uma honra ser mãe, ser pai. Paternidade nos ensina muito, nos abençoa muito. E só quem não pode gerar, consegue talvez mensurar o tamanho da angústia e da agonia que essa mulher estava passando. Talvez o seu problema nesta noite não é gerar um filho, você não tem um ventre estéril, mas você tem um problema ou tem uma situação na sua vida em que só Deus pode fazer algo. Ana ensina para mim e para você o que nós devemos fazer. Vá ao lugar. Jesus nos ensina qual é esse lugar. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Fala com o teu pai que te vê em secreto. E em secreto o teu pai vai te abençoar. Quem é o nosso pai? O Senhor.
Momento de profunda agonia, em que não podemos fazer nada frente a uma situação em que estamos enfrentando, que é muito difícil para nós, e que para nós não tem solução. Para Deus nada é impossível. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que te vê em secreto, e Gênesis vai nos dizer que Ele é um Deus do impossível. Deus é um Deus do impossível. Vá a um ambiente reservado, faça como Ana fez. O sacerdote a teve por embriagada, ela estava tão... Eu fico imaginando Ana desfigurada, no sentido de, Ana já tinha chorado tanto, o rosto de Ana já estava tão melecado, lágrima, secreção do nariz, tudo misturado junto. Ana com papel, um pedacinho de papel higiênico. Quem vai para o secreto, se derrama na presença de Deus, sabe do que eu estou falando. Às vezes um pedacinho de papel é o que tem ali, que você cata e limpa o seu rosto, e continua balbuciando, chorando, clamando, suplicando na presença daquele que só Ele pode fazer algo por mim e por você. Quantas foram as vezes em que eu venci batalhas sem sair para a rua? Quantas foram as vezes em que eu venci guerras sem precisar sair para fora? Como vencemos essas guerras? Vamos para a presença de Deus. E ali a gente fica quietinho, chorando, falando, clamando, suplicando, adorando. Irmãos, Deus está falando algo preciosíssimo para mim e para você aqui. Precisamos orar mais. Deus falou isso comigo, acerca de mim mesma. E eu quero compartilhar isso com você. Precisamos orar mais. O Senhor está nos convidando neste tempo para orarmos mais. Quando passamos por guerra, muitas vezes temos muita disposição de ir lá no Instagram e fazer um post falando um pouquinho do desabafo do nosso coração no Instagram. Pegamos o mesmo post e replicamos no status de WhatsApp. Depois, não o suficiente, nós catamos esse mesmo post ou fazemos outro e colocamos também no Facebook. Não estou dizendo para você que isso está errado, e nem estou falando que eu sou contra ou a favor disso. O que eu quero te dizer é que não é esse o caminho. O caminho, Ana nos ensina, vai até o seu quarto, vá a um lugar onde você tem liberdade. Ela foi ao templo, porque talvez lá era o lugar em que ela tinha liberdade, tranquilidade, para se conectar com Deus. O que Deus está nos dizendo é, vá para esse lugar, se conecta com o Senhor, fala com Ele, o Senhor só está esperando você falar, Deus já quer fazer. O Senhor está nos fazendo um convite esta noite para que possamos orar mais. Temos muita disposição para falar dos nossos problemas a outras pessoas, mas não temos disposição de ir para o lugar em que nós deveríamos ir e falar com quem pode resolver os nossos problemas. Ana não apenas orou, mas a Bíblia diz que ela perseverou em orar. Ela foi, orou. A resposta dela foi imediata? Ana desistiu por isso? O que a Bíblia diz que Ana fez? Perseverou em oração, verso de número 12. Ana persevera em oração. E aí aqui eu já estou caminhando para o meio da nossa mensagem. Eu quero te dizer que quem espera e quem confia precisa estar posicionado. Esse é um tempo em que Deus está nos chamando para um
posicionamento. Não é tempo de estarmos mornos, não é tempo de estarmos em cima do muro, não é tempo de estarmos brincando com o pecado, flertando com o mundo. Não é tempo de nos jogarmos na presença de Deus com todas as nossas forças, com tudo o que temos e somos, e dizer: ou é o Senhor para sempre na minha vida, ou é o Senhor para sempre na minha vida. Não temos outra escolha. Precisamos estar posicionados. Irmãos, é um desafio se posicionar, e para nos posicionarmos nós precisamos empreender força, empreender energia. Porque o que tem de coisas que vêm para nos distrair, nos tirar do foco, Felipe. E eu não estou falando de coisas ruins, e nem estou falando de coisas que não são lícitas, coisas lícitas, dependendo da hora em que elas chegam, nos distrai, nos tira do propósito. Precisamos estar focados e posicionados em Deus. E quem está posicionado, e você pode estar se fazendo essa pergunta, pastora, mas quais são as evidências de alguém posicionado? Quais são as características de alguém posicionado? Até para que eu e você façamos uma autoanálise, a saber se nós estamos bem posicionados ou se falta ainda um pouquinho para a gente ajustar. Porque nós estamos aqui para isso, amém? Deus falar, a gente obedece, a gente ajusta. Até a engrenagem se alinhar, a nossa com a de Deus. E quando nós falamos de características de alguém posicionado, Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 6, 7, 8 e 9. Paulo escrevendo a esta igreja, Paulo está dizendo: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Alguém posicionado mata os desejos pelo mundo. Isto é, quais são os desejos, irmãos? Seguimos. Oito. Paramos aqui no 9. Olha a lista de coisas que Paulo fala que alguém posicionado deixa, alguém posicionado abandona, alguém posicionado mata a sua carne para não viver essas coisas. Paulo fala sobre matar os desejos do mundo, e ele fala quais são esses desejos: imoralidade sexual, a indecência, as paixões que são más, os maus desejos, a cobiça, a raiva. As paixões, e quando falamos de paixões, estamos falando das coisas que estão secularizadas, as coisas aí do mundo. O ódio, o insulto, a indecência e a mentira. Quem está posicionado, que ama Jesus e quer habitar com Ele na eternidade, precisa deixar estas coisas. E não podemos nos fazer indiferentes, como se não fosse conosco. E se já estivéssemos santos o suficiente, que nenhuma dessas coisas aí, Deus encontre em algum momento em nossos corações. Porque isso não é verdade. Porque quando nós já estivermos na plenitude da estatura do varão perfeito, nós não estaremos mais aqui. Quando estivermos plenos e não tivermos mais nada em que Deus trabalhar em nós, nós não estaremos mais aqui.
Então o Senhor nos faz um convite, faz uma autoanálise, não precisa ninguém apontar o dedo e dizer, você tem isso, você tem aquilo, não precisa falar. O marido não precisa dizer para a esposa não precisa dizer para o marido, amém. Amém, gente? Chegar em casa, ninguém vai cobrar ninguém, amém. Porque o Espírito de Deus está aqui, Ele já está fazendo esse papel. E o Espírito Santo não só nos mostra o que em nós precisa ser mudado, mas a Bíblia diz que Ele nos convence de que precisamos mudar. E a Bíblia também diz que Ele está conosco e tudo o que precisamos para uma mudança, o Espírito de Deus que está em nós, nos ajuda e nós conseguimos. Por Ele é possível, irmãos. Pelo Espírito é possível. Então nós vamos adiante. Paulo fala ainda sobre pessoas posicionadas. Então nós vimos o que pessoas posicionadas devem deixar, abandonar. Agora pessoas posicionadas devem fazer. Colossenses 2, versos 6 e 7. Pessoas posicionadas. Olha o que Paulo está dizendo. Como, pois, vocês recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também vocês devem andar nele. Vocês receberam dele, agora vocês devem andar nele. Alguém posicionado, é alguém que anda em Jesus. É alguém que mantém uma constância, persevera, caminhando em Jesus. Vamos adiante. Enraizados e edificados nele. Enraizados e construindo nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ações de graças. Alguém que está posicionado, alguém que está unido com Cristo, amém? Enraizado nele, não apenas unido, mas já está enraizado, já colocou as suas raízes nele, amém? É alguém que está construindo vida em Deus. E é alguém que é sempre grato a Deus. A gratidão é uma marca latente, evidente, clara, de alguém que está posicionado em Cristo. Com motivo ou sem motivo aparente, somos gratos a Deus por tudo que Ele é primeiramente. Depois nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos faz. Deus é sempre bom, você diz amém? Deus é sempre bom e Ele está sempre fazendo algo glorioso por mim e por você. Estarmos aqui é fruto da bondade de Deus. Estarmos com vida, respirando, saúde, é fruto da bondade de Deus para nós. Como Deus é bom. Servir ao Senhor é uma honra, é um privilégio. Como é maravilhoso servir ao Senhor. Fazer a obra dEle. Anjos reconhecem isso, queriam fazer. Mas Deus deixou isso para os filhos, para mim e para você. Você diz amém? Que privilégio servir ao Senhor. Que honra é poder cuidar das coisas do nosso Mestre. Somos gratos porque anjos poderiam fazer muito melhor do que eu e você fazemos, não é mesmo? Mas Ele confiou a nós. Como é maravilhoso poder fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu vejo que trabalhar para Deus é uma das maneiras de não nos sentirmos tão inúteis. Porque não ter nada para fazer é muito ruim. É muito ruim não fazer nada. Nós queremos não fazer nada num dia de descanso, mas porque nós temos uma vida de atividade. Precisamos descansar. Mas uma vida sem fazer nada, a pessoa entra em crise. A depressão chega. Porque nós não fomos criados por Deus para não fazer nada. Nós fomos criados por Deus para nos movermos nele, em seu reino, para o seu reino, servindo a igreja, servindo as pessoas, servindo a nossa comunidade. Nós somos criados por Deus para isso. Então, todas as vezes que não funcionamos de acordo com aquilo para o qual nós somos criados,
nós adoecemos. Por isso precisamos reagir para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Eu e você temos um chamado. Deus chamou a todos, Deus depositou dons na igreja. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre isso. O Senhor depositou dons, o Senhor depositou habilidades. Eu e você podemos fazer algo com aquilo que Deus já nos deu, servindo o corpo, servindo a igreja. O Senhor te faz um convite mais uma vez, esta noite, dizendo: volta a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E não se preocupe em como vai ser, porque Deus já proveu tudo o que eu e você precisamos para fazer o que Ele quer que façamos. Nós estamos agora caminhando para o final da nossa mensagem. E caminhando para o final da nossa mensagem, eu quero ressaltar duas passagens bíblicas. E com essas duas passagens bíblicas nós vamos aprender um pouquinho mais com Ana. E vamos aprender um pouquinho com Davi sobre esperar com fé. Ana, em 1 Samuel, capítulo de número 1. Verso 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa, em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher, ou seja, ele teve relação com ela. E o que aconteceu? O que aconteceu, igreja? Nós lemos lá atrás que Ana estava fazendo o que eu e você, o Senhor está nos convidando para fazer: entrar no quarto e orar, ter relacionamento, intimidade com Deus, falar com Ele. Aqui nós já vemos Deus fazendo o quê? Se lembrando da Ana. Olha o próximo verso. E sucedeu que ao passo de algum tempo, que aconteceu com a Ana? Concebeu, ela recebeu aquilo que ela estava orando. Ana recebeu aquilo que ela estava orando. Ana concebeu, veio à luz aquilo que ela gerou no Espírito. O que eu tenho para te dizer é que ao tempo determinado de uma vida, tudo aquilo que você vem gerando em oração, virá à luz. Tudo aquilo que eu e você, nós venhamos gerando em oração, virá luz. Virá à luz. O Senhor vai fazer nascer, você diz amém? Então não pare de orar. Você não sabe há quanto tempo está de você receber a tua promessa. A ordem de Deus é: não pare de orar. Ana não parou. E o que aconteceu com Ana? A promessa se cumpriu. Nós vamos em Salmos de número 40, verso de número 1 a 3. Aqui é Davi. E quando Davi escreveu esse salmo, Davi já tinha recebido aquilo por quem ele havia pedido. Olha o que o salmista diz depois de esperar pelo Senhor. Ele disse: esperei com paciência no Senhor. O que aconteceu? Esperamos com paciência pelo Senhor. E o que o Senhor faz? Inclina-se para ouvir. Olha o verso de número 2. O que Deus fez com o salmista? Tirou de um largo terrível, de um charco de lodo, de um lugar sujo. Tirou Davi de um lugar inóspede. Tirou Davi de um lugar onde ele poderia adoecer. Tirou Davi de um lugar onde a vida e a saúde dele estava correndo risco. Tirou Davi desse lugar e pôs os pés do Davi sobre uma rocha. Quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha? Ele tira-nos dos lugares mais improváveis, busca-nos e nos coloca firmados e enraizados nele. E aí o que ele faz com os nossos passos? Firma os nossos passos
na presença dele. O verso de número 3. E ele pôs o que na boca do Davi? Um novo cântico, um hino ao nosso Deus, porque muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. É muito lindo isso. O Senhor nos tira de determinados lugares, nos traz para uma posição privilegiada, nos enraiza e está o tempo todo conosco, e nós estamos andando nele. O Senhor tira um cântico da nossa boca e coloca um novo cântico na nossa boca. Se o cântico do passado era de lamúria, dor, tristeza, angústia, aflição, como era o de Ana quando ela estava no templo, agora, no momento em que a promessa se cumpre, há um novo cântico em meu e nos seus lábios. E nós cantamos um hino de adoração. O Senhor se coloca de pé. O que eu tenho para te dizer, enquanto você se coloca de pé, e a mensagem que Deus trouxe ao meu e ao seu coração, e é nisso que eu quero fixar esta noite, tenha esperança, independente do que você está vivendo. Tenha esperança, independente da guerra, da aflição, da angústia, da dor, da enfermidade, do parecer médico. Tenha esperança, independente do que os seus olhos estão vendo. Tenham esperança. Porque para Deus nada é impossível. Jó, capítulo de número 14. Esse versículo é lindo demais. O Senhor já marcou a minha e a sua vida por muitas vezes com esse versículo, eu tenho certeza. Olha que promessa maravilhosa na palavra de Deus para mim e para você. Se tem alguém que poderia estar desesperançado, sem confiança e sem fé, esse alguém era Jó. Quando falamos de provação, eu tenho certeza que na minha e na sua mente, a primeira pessoa que vem é Jó. Ou dificuldade aquele homem passou, ele foi testado pela frente, por trás, pela lateral, em todos os ângulos em que ele virava, ele estava sendo provado. Ele estava sendo testado. Quando fala de prova, deserto, de guerra, de luta, Jó é a minha referência. E Jó, no ápice da sua guerra, na intensidade da sua dor, talvez no momento em que a desesperança tentou entrar no seu coração, porque uma das nossas armas de guerra é a palavra de Deus. Todas as vezes que somos provados, tentados, nós temos uma palavra de Deus para cada provação e tentação que vai nos trazer esperança. Jesus, quando foi tentado lá nos 40 dias de jejum no deserto pelo diabo, ele tinha uma palavra de Deus para combater aquela guerra espiritual que ele estava vivendo. Jó, ele encontrou uma palavra de Deus para o momento de aflição em que ele estava vivendo. Nós cantamos aqui uma palavra linda de Deus, que pode nos dar esperança no dia da adversidade, no dia mau, que foi Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, não foi isso que nós cantamos? Que não haja fruto na vide, ainda que os meus olhos naturais não estejam vendo nada, eu tenho uma promessa, Deus falou comigo, vai se cumprir, não é pelo que vejo, mas é pelo que creio. O Senhor está nos ativando para herdarmos promessa. O Senhor está nos tirando da apatia, da incredulidade, do medo, para herdarmos promessa.
em momentos de adversidade, traz à memória o que te traz esperança. E a nossa esperança, muitas das vezes, e quase sempre, está na palavra e nas promessas do Senhor nosso Deus. Capítulo de número 14, verso 7. Olha o que Jó disse no ápice da sua dor, angústia, aflição, guerra, provação. Eu quero ler com você. Enquanto nós lemos, o Espírito de Deus enche o nosso coração de esperança e fé. Vamos juntos? Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Só até o 9. Ao cheiro das águas brotará, mas já morreu, não tem mais jeito. Lázaro ressuscitou ao terceiro dia. Terceiro ou quarto, Lázaro? Quarto dia, o terceiro foi Jesus. Lázaro ressuscitou ao quarto dia, já estava morto, já cheirava mal. Para os olhos daquelas irmãs, dos familiares, daqueles que amavam Lázaro, já não tinha mais jeito. Mas há esperança para a árvore mesmo cortada. Há esperança para a sua família. Há esperança no seu trabalho. Há esperança no seu casamento. Há esperança para o filho que foi como pródigo e ainda não voltou. Ele voltará, porque há uma palavra de Deus sobre a tua vida. Faça como o pai do pródigo, todos os dias. Enche o teu coração da palavra, enche o teu coração de esperança. Vai no portão e fica esperando. Ele vai voltar, porque Jesus falou, porque o que falou não mente, porque o que fez a promessa não volta atrás. Eu quero ligar com você, porque Deus está aqui, eu não vou perder esse momento. E eu estou sendo tão ministrada quanto você. Eu quero ligar com você a conversão do meu pai. Há esperança. Eu não sei se a árvore está cortada, mas ainda que esteja, há esperança. Eu creio no que o Senhor nos falou. Pai, em nome de Jesus, sou grata ao Senhor pela Tua palavra e por este tempo tão especial com a Tua igreja, com o Teu povo. Obrigada pela Tua presença, ela é tão real aqui em nosso meio. Obrigada por nos ativar e nos fazer lembrar e crer novamente em todas as Tuas promessas. E uma das promessas que junto com os meus irmãos eu quero ligar aqui, é que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Aqueles que ainda não te conheciam passarão a te conhecer. E diante da tua presença todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu oro e abençoo, Senhor, a vida dos meus irmãos, pedindo ao Senhor, se havia alguém entre nós que estava desanimado, incrédulo acerca de algumas áreas da sua vida, triste, desesperançado, enfraquecido, eu peço ao Senhor que com o teu grande amor e poder venha força, venha fé, venha alegria, venha esperança, venha confiança.
Pai, renova, Senhor, as forças do que está cansado, abatido, sobrecarregado. Renova as forças. Esta é uma noite sobrenatural que o Senhor preparou para nós. Faz aqui mudanças de fardo. Remove pesos nesta noite. Fardos que estavam pesados demais para serem carregados, sejam agora removidos pelo poder do nome de Jesus. E declaramos o fardo e o jugo de Jesus, porque é leve e suave. Declaramos o poder do Teu Espírito trazendo leveza a cada coração, a cada vida, a cada história aqui. Paizinho, graças te damos por Teu amor leal. Sabemos que coisas especiais o Senhor está fazendo aqui em nosso meio. Enquanto estamos aqui adorando, ouvindo a Tua palavra, esperando pacientemente pelo Senhor, o Senhor está fazendo o que nós não podemos fazer. Porque a Tua palavra diz que o Senhor trabalha para aquele que em Ti espera. Nós esperamos pelo Senhor. Queremos declarar para que os céus nos ouçam que a nossa confiança não está em homens, não estão, ó Deus, em recursos naturais. A nossa confiança não está no que os nossos olhos podem ver. A nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é o nosso bem maior. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é aquele que sara. O Senhor é aquele que fortalece. O Senhor é aquele que, ó Deus, dá força a quem já não tem mais vigor. Aleluias. Enquanto nós adoramos, continua orando e falando com Jesus. Ele está aqui. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha, na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o
inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você pode dizer isso mais uma vez? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluias, glória a Deus. Escute algo que o Senhor ministrou ao meu coração enquanto eu estava ali orando. O Senhor disse ao meu coração que há pessoas que estão com medo do que está por vir. O Senhor manda te dizer: não tenha medo. O Senhor manda te dizer: você já venceu guerras maiores. O Senhor já te fez atravessar desertos por muito mais tempo.
O que o Senhor quer te dar com isso? Experiência. Você não será mais o mesmo. O que o Senhor quer te dar com isso? Acrescentar a fé, te fortalecer no Espírito, para que você jamais se esqueça de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Testemunharemos de coisas que o Senhor nos fez vencer hoje aqui, para a glória de Deus. Vamos aplaudir bem forte, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Não há Deus como o Senhor. Te amamos. Esta é a tua igreja, este é o teu povo. Recebe louvor, honra, glória, adoração. Fortalece, sopra, sopra, sopra. Espírito de Deus, sopra, 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 sopra. Espírito de Deus, sopra, sopra, sopra. Em nome de Jesus.